Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém. Quero aqui agradecer ao Senhor por mais um dia que Ele nos concedeu na presença dEle. Convidar você neste momento a ligar o seu pensamento ao trono da graça do Senhor e dizer que é bom estarmos aqui, porque sabemos que o Senhor, Ele cuida de cada um de nós, e é por isso que Ele nos ama, e é por isso que Ele cuida de cada um dos seus. Convido você neste momento, aí onde você está, a fechar os seus olhos e levar os seus pensamentos até o trono da graça. E vamos orar ao Senhor e dizer a Ele o quanto Ele é maravilhoso para com cada um de nós. Oremos. Senhor Deus de poder e glória, queremos te louvar e te agradecer por mais um dia na tua presença, por mais um dia na tua graça. Meu Deus e meu Pai, queremos te louvar e te agradecer, porque sabemos que o Senhor nos leva além. É bom saber que o Senhor cuida de cada um dos teus filhos. Meu Deus, apesar de distante de um do outro, o Senhor está pertinho de cada um de nós. Meu Deus, abençoa os louvores que vai ser entoado neste momento, abençoa a tua palavra. Que ao cantar, Senhor, e ouvir a tua palavra, Senhor, sejamos, ó Deus, impactados pelo Senhor. Sejamos impactados pelo teu Espírito Santo, Pai. Meu Deus, e neste momento queremos louvar ao Senhor e dizer que todavia me alegrarei. Me alegrarei, Senhor, nos momentos fáceis e difíceis. Me alegrarei, Senhor, quando tudo estiver bom. Mas te louvarei, ó Deus, me alegrarei em Ti também quando tudo estiver difícil, Pai. Obrigada, Pai Santo, por tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deixa essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia
todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, oh. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, oh, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, aleluia, Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as lutas vierem, mesmo assim, ó Deus, eu me alegrarei em Ti, porque Tu és o meu Salvador, e só no Senhor podemos confiar, só em Ti a confiança. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, Deus, aleluia. Eu não sei como você está neste momento, eu só sei que Deus, Ele é fiel para com cada um de nós, para com você. E foi por esse amor, foi por esse imenso amor, foi por esse amor misericordioso que Ele deu o Seu Filho unigênito para que morresse por cada um de nós. Foi por esse ousado amor que Ele deu Jesus. Aleluia. Declare nesta noite o quanto Ele é maravilhoso para com cada um de nós. Aleluia. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus!
inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia! Yeah, yeah, yeah. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Pode entrar, Senhor, e vem fazer morada em nós. Vem fazer morada, ó Deus, na vida de cada um dos teus filhos nesta noite. Queremos viver a cada dia, a cada momento para ti, Senhor. Oh, impressionante amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vem com a tua graça em nós, Pai.
fazer. Meu coração é teu, não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Pode entrar, é tudo teu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Oh, 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 oh. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso
seu amor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Convido você neste momento a se religar, a levar os seus pensamentos até o trono da graça. Eu sempre tenho falado que eu não sei o quanto você tem almejado, o quanto você tem desejado a volta do Senhor, mas eu quero neste momento que você feche os seus olhos e leve os seus pensamentos agora ao trono da graça do Pai. Imagine que Jesus estivesse voltando agora e que a sua igreja estivesse subindo, onde eu e você estaríamos cantando assim: Yeshua, mais uma vez, Yeshua, 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 vem soltando sobre os montes de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, 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 vem soltando sobre os montes, oh, de Jerusalém. Declare: sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Eu sou, vem, a noiva, oh aleluia, de Jerusalém. Eu sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, 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 eu sou Yeshua, Yeshua,
Vem soltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, aleluia. Nós vamos novamente orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela nossa vida, agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós, mesmo em detrimento a tantas dificuldades, a tantos desafios. Eu quero, antes disso, agradecer ao Ministério de Louvor, aos meninos que se dispõem toda quarta, todo domingo, para estarem conosco, às vezes em horários alternativos, para suprir a carência nesses tempos de virtualidade, nesses tempos difíceis. Quero de coração agradecer cada um pela disposição, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelas finanças da sua casa, pelas finanças da igreja, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos mais uma vez em Tua presença, ó Deus, e pedimos a Ti que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor nos sustente, que o Senhor sustente, Senhor, não apenas emocionalmente aqueles que nos ouvem, que o Senhor sustente, Senhor, também equilibradamente as finanças da casa do Teu povo. Que o Senhor possa, Deus, no nome de Jesus, levantar recursos. Que o Senhor possa, Senhor, dar criatividade ao Teu povo. Que o Senhor possa, no nome de Jesus, dar equilíbrio financeiro para o Teu povo. Consciência financeira para o Teu povo, para que saibam lidar com o dinheiro, para que saibam lidar com as suas finanças em tempos de crise. Em nome de Jesus. Pedimos a Ti, meu Deus, que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas, meu Deus. É isso que eu peço a Ti, para a glória do Teu santo nome, Deus. Ó Deus, eu
ainda peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa conscientizar aquelas pessoas que ainda não entenderam o valor da contribuição, a importância da contribuição, no nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, nos fazer conscientes, a ponto de que sejamos instrumentos Teus, para a Tua glória, para o crescimento do Teu reino, para o progresso da Tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Essa é uma das mensagens, de uma série de mensagens que nós vamos começar a fazer nos próximos domingos, sobre a grande jornada, ou a grande maratona. Nós estamos numa grande jornada, estamos numa grande maratona, numa grande corrida cristã, por assim dizer. E a ideia dessa série nasceu do fato de que, como estamos nessa grande jornada, nós precisamos um do outro. Nós colocamos, ou vamos pôr como propósito, não apenas essa série de mensagens que vai ser postada nos domingos para que você tenha acesso, mas a ideia é que no decorrer da semana você vai receber algumas mensagens acerca disso. Nós vamos, como propósito, nos reunir virtualmente através de um aplicativo, o Google Meet, para que a gente compartilhe das nossas experiências sobre os assuntos tratados. Por exemplo, se tratarmos sobre oração, no decorrer da semana, através de uma reunião virtual pelo Google Meet, nós, tanto as mulheres, quanto os homens, quanto os jovens da igreja, vão discutir, vão compartilhar, vão orar, vão partilhar daquilo que foi o assunto no domingo, para que a gente esteja mais próximo, para que possamos vencer juntos o distanciamento, para que possamos vencer juntos esse enclausuramento. Nós precisamos estar juntos. Se isso não acontece ou não pode acontecer no âmbito presencial, que nós possamos usar as ferramentas necessárias para que a gente o faça no âmbito virtual. Nós entraremos em contato com você através do WhatsApp, para que você se inteire mais sobre esse assunto, sobre essa nossa ferramenta, nossa tentativa de minimizar esse distanciamento. E eu espero muito que você faça um esforço para participar, faça um esforço para estar junto conosco. Amém? Então nós vamos dar início a essa série de mensagens que eu intitulei A Grande Jornada. Eu quero ler com os irmãos capítulo 12 de Hebreus, a partir do verso 1, que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira, ou a corrida, ou a jornada que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem.
Os irmãos, há uma lenda de um soldado grego chamado Fidípides, que era um mensageiro do exército de Atenas. E essa lenda diz que esse mensageiro teria corrido cerca de 42 quilômetros entre o campo de batalha chamado Maratona até Atenas, para anunciar aos cidadãos daquela cidade a vitória do exército ateniense contra os persas. E o desgaste foi tão intenso que, segundo a lenda, ele morreu de exaustão após cumprir a missão. E quando nós estudamos a lenda, a gente descobre que a razão pela qual ele teve que percorrer esse período de tempo, ou essa distância de 42 quilômetros, num curto período de tempo, foi porque os persas prometeram que quando acabassem com o exército ateniense, eles partiriam para Atenas para poder atacar as suas mulheres e destruir os seus filhos. E aí os atenienses, eles estabeleceram para aquele lugar, para a sua cidade, segundo a lenda, 24 horas, para que eles acabassem com os persas e chegassem de volta às suas cidades em paz. E se eles não chegassem a tempo, nessas 24 horas, elas poderiam matar os seus filhos e poderiam acabar com as suas próprias vidas, para que o exército persa não fizessem coisas mais cruéis. E o fato foi que os atenienses venceram os persas, mas só que o tempo estava delimitado, estava acabando. E aí um dos generais chamou um dos melhores corredores, o Fidípides, e ele teve que correr nesse período de tempo o mais rápido possível, ou nessa distância, o mais rápido possível, para anunciar a vitória dos atenienses sobre os persas, para aquela cidade, para aquelas famílias. E o interessante é que, em razão dessa lenda, houve uma homenagem a esse soldado e se criou uma das provas mais desgastantes do atletismo, que é a maratona. Então, quando a gente fala sobre maratona, ou quando a gente fala sobre uma jornada longa, nós estamos falando não de uma corrida de 100 metros. Nós estamos falando de um período em que estamos, que exige foco, que exige perseverança, que é desgastante, que é exaustivo. E eu quero linkar esse teor da corrida que eu citei com a nossa corrida cristã, ou com a nossa jornada cristã. Nós estamos numa grande jornada. E essa grande jornada teve o início. Quando, pastor? Quando nós nos convertemos, ou essa jornada começa com a conversão, quando Deus abre os nossos olhos, quando Deus nos põe nessa maratona, quando Deus nos põe nessa jornada, quando Deus tira o nosso coração de pedra e põe um coração de carne, quando Deus tira as vendas dos nossos olhos e nos faz enxergar com clareza o caminho proposto por Ele mesmo. Então essa grande jornada tem um início, que é o momento em que o próprio Deus, em sua soberania, em sua bondade, em sua misericórdia, Ele resgata a gente do império das trevas e nos põe no maravilhoso reino do seu Filho. Mas essa grande jornada tem um desenvolvimento, tem um processo a ser percorrido, que nós podemos chamar de santificação. É o processo que
se dá entre a nossa conversão e a nossa glorificação. O momento em que nós nos entendemos como crentes em Cristo Jesus e estando nessa jornada, até o momento em que Jesus virá e resgatará o seu povo para a grande vitória. Então observem bem, estamos nessa grande jornada que teve o início, a conversão, que tem um desenvolvimento, que é esse período em que nós estamos vivendo, aprendendo, às vezes falhando, mas percorrendo, correndo, nos desgastando, lutando contra os vários inimigos que surgem, os vários opositores que surgem, mas estamos aí nessa caminhada, nessa jornada ainda, até o momento em que Jesus virá e nos resgatará para sempre. E essa grande jornada tem um fim, que é justamente aquilo que a gente chama de glorificação. O momento em que nós seremos livres de uma vez por toda do pecado, no momento em que nós seremos livres de uma vez por toda de qualquer angústia, de qualquer dor, de qualquer enfermidade, de qualquer impureza, porque Deus acabará definitivamente com o pecado e acabará definitivamente com o mal. Estamos nessa grande jornada. E quando a gente pensa sobre isso, a Bíblia, principalmente com o apóstolo Paulo, vai mostrar para nós, através dessa figura de linguagem, que nós de fato estamos numa grande jornada, numa grande maratona. E nós não podemos parar, não podemos desanimar na estrada, nós não podemos desistir da jornada. Nós precisamos nos animar, nós precisamos perseverar, nós precisamos estar um com o outro para que um não seja mais desgastado do que o outro, mas que nós ajudemos uns aos outros nessa grande jornada. Em Hebreus, capítulo 12, o texto diz que essa jornada ou essa corrida, ela precisa ser corrida com perseverança, porque ela foi proposta para nós. O que significa que o próprio Deus nos propôs essa jornada. O próprio Deus nos escolheu para que estivéssemos nessa jornada. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, o texto diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus, de proclamar, de anunciar o evangelho da vitória. O que o texto está dizendo é que nós fomos postos pelo próprio Deus numa grande jornada, e nós precisamos não apenas cumprir a missão, mas nós precisamos estar bem para cumprir a missão. Nós precisamos ter a maturidade suficiente para cumprir a missão. Nós precisamos ter os elementos necessários que o próprio Deus nos concede para cumprirmos a missão. O próprio Paulo, lá em Filipenses, ele vai continuar essa ideia de jornada, de corrida. E ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Lógico, ele estava ainda no desenvolvimento. Ele estava ainda nesse percurso dessa grande jornada. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Há uma grande jornada, meus queridos, que foi proposta por Deus para nós.
E você, se é de fato crente, de fato cristão, se você de fato entregou a sua vida inteiramente para Jesus, você também foi colocado nessa grande jornada. Uma jornada que teve o início com a sua conversão, uma jornada que tem um desenvolvimento, um processo na sua santificação, e uma jornada que vai ter um fim na sua glorificação, no momento em que teremos o prêmio, momento em que ouviremos do próprio Jesus: vinde benditos do meu Pai. Mas para que ouçamos de Jesus: vinde benditos do meu Pai, nós precisamos ouvir a Jesus hoje, quando Ele diz: perseverai até o fim e sereis salvos. Porque nós ainda estamos nessa grande jornada. E para que a gente caminhe bem, ou corra bem nessa grande jornada, ou estejamos bem nessa grande jornada, ou vençamos os obstáculos, o cansaço, o desânimo, as ansiedades, a impaciência, as fraquezas individuais, as oposições circunstanciais, os inimigos que surgem com tanta força contra nós, nessa grande jornada, nós precisamos nos munir com pelo menos 3 compreensões fundamentais. 3. Para que nós possamos estar bem nessa grande jornada, mesmo em detrimento a tantos desafios, mas emocionalmente bem, espiritualmente bem, fortes, animados, vitoriosos. Nós precisamos nos munir com pelo menos 3 elementos, 3 convicções. A primeira convicção é que eu preciso entender que essa jornada é cheia de desafios. Observem bem, a jornada, ou essa grande jornada, é cheia de desafios. Como eu li o capítulo 12 de Hebreus, a gente precisa entender um pouco do capítulo 12, ou desses primeiros versículos, para a gente entender esse ponto. Porque observem bem, o texto diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Às vezes, quando eu lia esse texto, eu pensava que essas testemunhas eram incrédulos, eram pessoas que estavam no mundo e que olhavam para nós como testemunhas para ver ou observando o que nós faríamos de errado. E aí, quando eu lia esse texto, eu pensava, e até preguei sobre isso: vivam uma vida santa, porque as pessoas estão de olho em vocês. Há uma testemunha, ou há testemunhas, uma grande nuvem de testemunhas, que tem os seus olhos voltados para vocês, para julgar, para observar, para apontar. Mas quando nós levamos em consideração o contexto, não é essa testemunha ou essas testemunhas que o autor está falando. Então, sobre quais testemunhas o autor está falando? Para a gente entender, nós precisamos notar que o autor aos Hebreus tem em vista aquelas grandes provas gregas que aconteciam, aquelas provas de atletismo, ou aquelas provas que ocorriam em que haviam muitos torcedores, muitas pessoas que observavam a corrida e que torciam pelas pessoas, que torciam pelos corredores. E aí, quando nós levamos em consideração o contexto, a gente vai notar que essas
testemunhas, ou a grande nuvem de testemunhas, são as testemunhas que o próprio autor cita no capítulo 11 de Hebreus. São os heróis da fé que tiveram a grande jornada, que viveram a grande jornada, que passaram pela grande jornada, que sofreram nessa grande jornada, mas que se saíram vitoriosos na grande jornada, e elas, por assim dizer, estão torcendo para nós agora, crentes que estão e que foram inseridos nessa grande jornada. E é como se o autor estivesse dizendo, portanto, ou seja, depois daquilo que eu falei no capítulo 11, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande testemunhas, ou nuvem de testemunhas, em outras palavras, também nós estamos como aqueles estavam nessa grande jornada e foram vitoriosos, nós também estamos, e nós temos essa grande nuvem de testemunhas, não apenas como espectadores, por assim dizer, mas como inspiração, pessoas para as quais podemos olhar e enxergarmos que foram vitoriosos e seguirmos os seus passos de perseverança. Livremo-nos de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós. Aí ele diz, e corramos com perseverança a carreira, a corrida, a maratona que nos está proposta, a jornada que nos está proposta. Nós precisamos entender, à luz do capítulo 11, dos heróis da fé que passaram por privações, que foram martirizados, dos heróis da fé que sofreram bastante por amor a Deus, por amor ao reino, que a grande jornada que Deus propôs para nós não é uma jornada mar de rosa, não é uma jornada confortável, não é uma grande jornada de bem-estar nesse mundo. Nós precisamos compreender que é uma jornada cheia de desafios. Cheia de desafios. Em Lucas capítulo 10, versículo 3, quando Jesus envia os seus 70 ou 72 discípulos para irem a lugares, evangelizar e expulsar demônios e proclamar o reino, Jesus não maquia a verdade, não esconde a verdade. No versículo 3 ele diz assim, portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiro, ou como cordeiros, para o meio dos lobos. O que Jesus está dizendo para aqueles discípulos é, eu não garanto que as coisas serão fáceis, eu não garanto que essa grande jornada, na qual vocês precisam cumprir a missão, é uma jornada mar de rosa, é uma jornada calma, é uma jornada de bem-estar, confortável, é uma jornada sem quebra-mola na estrada, é uma jornada sem desafios. Não, é uma jornada cheia de desafios. Eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Em João 15, versículo 18, o próprio Deus, o próprio Jesus vai dizer para os discípulos, se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. O mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Em outras palavras, Jesus, quando nos propõe essa grande jornada, Jesus não chega e diz para a gente de maneira maquiada e afirma, olha, agora sim vocês vão ser reconhecidos, agora sim vocês vão ser elogiados, agora sim vocês vão ser benquistos. Não, Jesus diz, vocês vão ser odiados, da mesma forma que me odiaram, eles vão odiar vocês, porque eles não conhecem aquele que me enviou. O mundo vos tratará mal por minha causa.
o desafio de sermos peregrinos, de estrangeiros nesse mundo, o desafio de pertencermos a um outro reino e estarmos nessa grande jornada nesse mundo, é grande, não é pequeno, é grande, mas Jesus nunca maquiou isso. Versículo 33, lá em João capítulo 16, ele diz: eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim vocês tenham verdadeira paz. Aí ele diz: neste mundo sofrerei tribulações, sofrimento, provações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Precisamos ter a consciência de que essa grande jornada é uma jornada cheia de desafios. É uma jornada cheia de desafios. Cheia de desafios porque nós somos vulneráveis às circunstâncias, nós somos vulneráveis às fatalidades da vida como qualquer outro, nós somos vulneráveis às enfermidades como qualquer outro, nós somos vulneráveis. Deus não nos blinda de certos acontecimentos. O crente fica doente, o crente gripa, o crente pode contrair de fato Covid-19. Deus não nos blinda dessas coisas. O crente pode sofrer crises econômicas, o crente pode sofrer crises no casamento, crises em todos os âmbitos. Nós não somos blindados. Há tantas circunstâncias ruins e difíceis que enxergamos e que sofremos. Essa grande jornada é cheia de desafios, meus queridos. E é cheia de desafios não apenas pelas circunstâncias que sobrevêm a nós, mas é cheia de desafios porque nessa grande jornada há inimigos que não nos dão tréguas. Há inimigos que vão tentar nos fazer parar, tentar nos desanimar, tentar minar a nossa fé. Nessa grande jornada nós temos grandes inimigos. O mundo é um dos nossos inimigos, porque o mundo tenta, como uma sereia, com os seus cânticos bonitos, com a sua voz sedutora, seduzir com esses encantos ilusórios. O mundo vai tentar nos fazer focar nele, nas suas coisas, nas suas demandas, nos seus afazeres, nas suas atividades. Essa grande jornada é perigosa porque o mundo, com as suas seduções, vão tentar tirar o foco de nós. Vão tentar fazer com que a gente olhe para o dinheiro, para a riqueza, para os bens, para os prazeres, para as satisfações. Na parábola do semeador, por exemplo, Jesus diz que a semente que foi semeada entre os espinhos diz respeito àquele que ouve a palavra, mas as preocupações da vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem e torna infrutífera. Preste bastante atenção nisso. Quantas pessoas ingressam na grande jornada cristã, mas porque têm os seus olhos e o seu coração voltados para a vida nesse mundo, para as riquezas nesse mundo, para o bem-estar nesse mundo, para as coisas desse mundo, elas vão perdendo de vista o teor espiritual, a grandeza espiritual, aquilo que Deus nos garante para a vida futura. E aí essas pessoas têm o seu coração desanimado, desamparado, têm o seu coração sem fogo, sem foco. E aí essas pessoas são pessoas que desistem pelo caminho, são pessoas que param no caminho, estacionam no caminho, pessoas que inclusive voltam atrás, porque nunca foram. João diz isso daqueles que se apostatam da fé e que deixam o evangelho para fazerem outras coisas.
João diz lá nas suas cartas: eles saíram de nós porque eles nunca foram de nós. Eles abandonaram a fé porque eles nunca entenderam a fé. Eles desistiram da grande jornada porque de fato eles não estavam na grande jornada. O mundo é esse inimigo que tenta nos seduzir com tudo que proporciona, que é ilusório, que é passageiro, que sim, a gente pode desfrutar legitimamente, mas só que de maneira secundária. Nós não podemos priorizar as coisas, porque o próprio Jesus vai dizer que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas seriam acrescentadas. As demais coisas, aquilo de que necessitamos, aquilo que o próprio Jesus sabe que necessitamos e que compõe ou se compõe dos elementos desse mundo, o próprio Jesus nos supre. Mas quando nós enfatizamos as coisas, quando nós enfatizamos as bênçãos, quando nós enfatizamos o mundo e as coisas desse mundo, significa que nos deixamos persuadir pela sedução do mundo. E aí, meu querido, não há quem se sustente nessa grande jornada. O segundo inimigo é o diabo. Enquanto o mundo seduz com as coisas que possui, o diabo ele cria estratégias diversas para arrancar o ânimo do crente, para destruir a vida progressiva de fé, de convicções desse crente. Vocês estão percebendo o quão desafiador é estar nessa grande jornada? É um grande desafio estar nessa grande jornada, porque há inimigos por todos os lados. O mundo com o seu canto sedutor, o diabo com suas estratégias. Ele é o enganador, o astucioso, o ludibriador, o maligno, a serpente, o dragão. Ele tem a inteligência, a criatividade para o mal. E ele está de olho em nós para pôr empecilhos, para nos fazer parar, para nos fazer desistir, para que a gente não cumpra a missão e a gente não consiga chegar até o fim nessa grande jornada. E aí em Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, Paulo vai dizer: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra o que, Paulo? Contra as ciladas do diabo. E Paulo explica: porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Preste atenção, nós precisamos ter o discernimento necessário para enfrentar o grande desafio nessa grande jornada, para enfrentar os inimigos que estão munidos, que estão armados até os dentes contra nós. O mundo com seu entretenimento, o mundo com as suas seduções diversas, prometendo mundos e fundos. O diabo com as suas estratégias, com as suas ciladas, com as suas armadilhas. Por exemplo, foi o diabo que estava por detrás dos religiosos que mataram Jesus, porque ele é mentiroso desde o início, e aqueles homens munidos de mentira, com argumentos mentirosos, entregaram Jesus aos romanos. Foi o diabo que incutiu no coração de Judas que esse deveria trair Jesus. É só você ler João 13, versículo 2, que o diabo coloca no coração de Judas. Foi o diabo que tentou Pedro fazer com que Jesus desviasse ou se desviasse dos planos do Pai. Porque enquanto Jesus profere para os seus discípulos que morreria para cumprir a vontade do Pai,
Pedro chega e diz: não, não é para acontecer isso, não é para ser assim. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. E aí o mesmo Pedro, que foi tentado dessa maneira, que recebeu uma flecha sugestiva do diabo, é o mesmo que diz lá na sua primeira carta: sede sensatos e vigilantes. E ele sabe o que estava dizendo, porque ele passou por isso. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem nos tragar. Meus queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender, a primeira convicção que precisamos ter, é que nós estamos nessa grande jornada, mas essa grande jornada é cheia de desafios. Cheia de desafios. Além do mundo, com a sua sedução, além do diabo, com a sua astúcia, entra um terceiro inimigo, a nossa carne. As nossas inclinações e vontades mais comprometedoras, mais íntimas, mais terríveis. Nós temos por natureza uma natureza má, uma natureza pecaminosa. E essa natureza nos inclina o tempo inteiro para distante de Deus, o tempo inteiro para longe de Deus. Se nós não fizermos algo a respeito, se nós não nos disciplinarmos pelo padrão de Deus, nós estaremos à mercê da nossa carne, à mercê das nossas vontades e desejos. E aí, meus queridos, nós inevitavelmente seremos atingidos em nosso ânimo, em nossa fé, em nossa disposição para seguir firme na jornada, nessa grande jornada. E aí, no capítulo 12, versículo 1 de Hebreus, o texto diz aqui que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Aí ele diz: livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. É como se ele estivesse dizendo que há dois elementos aqui nessa jornada, ou nessa grande jornada, que precisamos tomar cuidado com eles, porque tanto o mundo é como se fossem as armas do mundo, do diabo e da nossa carne. O pecado. E não apenas o pecado, mas esse peso. Porque ele fala de dois elementos, do peso e do pecado. Em outras versões está do fardo e do pecado. Há uma separação entre esses dois elementos. E precisamos entender esses elementos como se esses elementos fossem as armas desses inimigos. Estamos nessa grande jornada, temos um grande desafio, temos grandes inimigos que têm grandes armas contra nós. E o texto diz: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Meus irmãos, o nosso desejo, a nossa vontade, as nossas inclinações, se deixadas à mercê de nós mesmos, elas se desenfrearão. Se desenfrearão. Se nós não lutarmos contra esses inimigos, se nós não lutarmos contra nós mesmos, se nós não lutarmos para nos disciplinar em relação ao certo, em relação àquilo que vai nos nutrir, em relação àquilo que vai nos fazer mais fortes, nos livrando do peso e do pecado, nós não conseguiremos prosseguir nessa grande jornada. E aí,
o autor aos Hebreus, tendo em vista que estamos nessa grande jornada, enfrentando grandes inimigos, que têm grandes armas, ele nos dá uma dica. Ele diz assim: livrem-se de todo o peso e do pecado. Livrem-se de todo o peso e do pecado. Façam como as testemunhas que olham para você e que inspiram vocês, que passaram por aquilo que vocês estão passando e venceram. Olhem para eles. Mas que vocês se livrem de todo o peso e do pecado. Mas o que é esse peso? O peso é todo o fardo, é tudo aquilo que não é necessariamente pecado, mas nos atrapalha na caminhada. É tudo aquilo que não é necessariamente pecado, mas nos faz parar na caminhada. É aquilo que pode até ser legítimo, mas quando nos envolvemos bastante com aquilo, a gente perde de vista o essencial. Isso é o peso. É como se nós estivéssemos correndo, mas há fios em nossos pés. Nós precisamos cortar esses fios. Nós precisamos arrancar esses fios, nos livrar desses fios, para que possamos correr com mais firmeza, contundência. Imagine eu correndo uma grande maratona, com esse púlpito nas costas, com um fardo, um peso nas costas. O que o autor está dizendo? Vocês precisam se livrar disso, para não se fatigarem. Vocês precisam se livrar disso, para vocês correrem mais, para vocês avançarem mais. E aí o peso é tudo aquilo que a gente vai se envolvendo nesse mundo, que não é necessariamente pecado, mas nos afasta do essencial. Por exemplo, as redes sociais. As redes sociais não são necessariamente pecado. Mas quando nós temos uma atitude, ou quando nós lidamos com elas de maneira errada, de uma maneira em que priorizamos as redes sociais, isso se torna pecado, um peso. Nós precisamos entender, meus queridos, que para vencermos esses inimigos, para vencermos esses grandes desafios, nós precisamos absorver aquilo que Deus nos dá na Escritura Sagrada. Para recapitular, para ficar bem na nossa memória, nós estamos nessa grande jornada e a primeira consciência, a primeira convicção que precisamos ter é que é uma jornada cheia de desafios. Uma jornada cheia de desafios, porque temos grandes inimigos, temos grandes inimigos que usam grandes armas contra nós. E a segunda convicção que nós precisamos ter é que existem ferramentas ou elementos essenciais que o próprio Deus nos deu para vencermos essa grande jornada. Então talvez você pensou assim: é uma grande jornada cheia de perigos e desafios, mas e agora? O que eu faço? A mesma Escritura Sagrada, o mesmo texto vai nos dizer que existem elementos que Deus nos concede para que possamos vencer essa grande jornada, mesmo que haja grandes desafios, mesmo que haja grandes inimigos contra nós. Mesmo que haja grandes inimigos contra nós. E nós precisamos nos apropriar dessas ferramentas, porque senão não conseguiremos vencer, não conseguiremos prosseguir nessa grande jornada. Pensa comigo, imagine bem. Nós somos como um campo. O que acontece, obviamente, num campo? Se você deixa esse campo à mercê dele mesmo, você pode ter certeza que daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses,
o que vai acontecer com aquele campo é que aquele campo vai estar cheio de ervas daninhas. Aquele campo vai estar cheio de carrapicho. Se você não semear, se você não plantar, se você não ter a disciplina necessária de um semeador, de um plantador, o que você vai enxergar é um campo cheio de sujeira, é um campo cheio de veneno, cheio de coisas que não prestam para alimentação, não prestam para nada. É isso que você vai observar naquele campo. Porque é necessário que você constantemente limpe aquele campo, constantemente você insira sementes naquele campo, que você cuide daquele campo para que você tenha colheita. Eu não sei se no seu quintal é de terra, ou se é calçado, não sei se tem, eu não sei se no seu quintal, por exemplo, constantemente você tem que pegar na enxada para tirar os matos. Porque se você deixar, os matos crescem à mercê deles mesmos. E aí fica horrível o quintal, e fica perigoso até. Mas você já viu, do nada nasceu um pé de feijão? Você não plantou nem nada. Aí você olha para aquele quintal e diz assim, nem se nascesse um pezinho de acerola. Você acha que se você não fizer nada a respeito vai nascer alguma coisa? O que você vai encontrar é carrapicho. O que você vai encontrar é mato velho que precisa ser tirado. Que nós precisamos compreender que a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Não adianta nada sabermos que há grandes inimigos, que há grandes desafios, que estamos nessa grande jornada, sem entendermos que é necessário um posicionamento grande também. Um posicionamento em relação às ferramentas que Deus tem nos proposto. Livremos-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós e corra e vença. Como faz isso? Como fazer isso? Ler as Escrituras Sagradas. Centralize as Escrituras Sagradas. Centralize a Bíblia. Olhe para aquilo que as Escrituras dizem. Olhem para as histórias dos grandes heróis da fé. Leiam a biografia de homens que venceram e passaram pelos mesmos desafios que nós. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, o que o autor está dizendo é, se eles venceram, nós podemos vencer, mas olhem para o que eles fizeram, olhem para o desafio que eles enfrentaram e pelo modo como eles lidaram com isso. Olhem para eles, se inspirem neles, e aí vocês vão ter a força necessária para continuar. Mas no versículo 2 o autor vai além, ele diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Em outras palavras, beleza, existem pessoas que venceram, pessoas que passaram pela grande jornada e foram vitoriosas, e elas venceram porque tinham em vista Deus, tinham em vista o reino, mas só que há alguém maior que vocês precisam olhar firmemente, Jesus. Nós precisamos vencer essa grande jornada lendo sobre Jesus, conhecendo mais sobre Jesus. É por isso que eu resumi aqui esse ponto em centralizar as Escrituras. A ferramenta que Deus nos deixou, as Escrituras Sagradas. Quanto você lê a Bíblia? O quanto você para desfrutar daquilo que está aqui nas Escrituras? O quanto você se disciplina em relação a isso? Se você não faz, é como se você ficasse à mercê de si mesmo.
e aí os grandes inimigos com grandes armas vão lhe fazer um grande derrotado. Mas nós precisamos nos atentar contra isso, meus queridos. Contra os grandes inimigos, nós precisamos das grandes ferramentas que o grande Deus nos concedeu. E uma das ferramentas é essa: a centralidade das Escrituras. Olhar para os grandes homens, para os grandes heróis da fé. Onde é que encontramos acerca deles? Nas Escrituras Sagradas. Quando você vê, por exemplo, o desbravar do apóstolo Paulo em proclamar o Evangelho, mesmo sofrendo afrontas, em vencer e dizer no final: combati o bom combate, eu venci a corrida, eu venci a grande jornada, mesmo sendo afrontado, mesmo sendo humilhado, mesmo correndo o risco de morte, aliás, mesmo sendo decapitado no final da sua vida. Mas ele diz que foi um vitorioso porque seguiu a vontade de Deus. E a vontade de Deus está aqui nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos valorizá-la, nós precisamos ler mais a Bíblia, nós precisamos valorizar o sermão, a pregação bíblica e entender. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus. Quanta oportunidade você tem para fazer isso, mas você não faz porque você está nas redes sociais, você está na Netflix. Você não faz porque você prefere fazer outras coisas. Você prefere ouvir o canto ou o cântico sedutor do mundo com o seu entretenimento. Aí você não faz, você não tira um tempo para Deus, você não tira um tempo para saber o que Deus pensa a respeito de você nas Escrituras Sagradas. Porque você quer algo rápido, você quer algo imediato, você quer que alguém chegue na tua casa e diz: eis o que o Senhor veio lhe falar, ou assim diz o Senhor, ou eis o que eu lhe digo, meu servo. Você quer coisa rápida, você quer algo sem se esforçar para isso. Ah, pastor, é muito difícil. Uma vez eu ouvi isso, é absurdo. Ah, pastor, é muito difícil ler a Bíblia e compreender. Aí um dia eu falei com Deus: Senhor, eu não vou ler mais a Bíblia não, eu quero que o Senhor me dê as revelações através do sonho. Meus irmãos, que absurdo isso. Que absurdo. As Escrituras estão aqui para que a gente desfrute dela, para que a gente entenda, para que a gente a leia, para que a gente desfrute dela. Aí quando a gente fala sobre essa questão de leitura bíblica, às vezes as pessoas leem a Bíblia da seguinte maneira, e está errado, está errado. Nós precisamos ajustar isso. De que maneira as pessoas leem a Bíblia? Aí justificam que não tem tempo para ler, justificam que tem muitos afazeres em casa, justificam que tem filhos para criar, não sei o quê, e é uma série de justificativas. E aí elas dizem assim: quando eu quero saber algo da parte de Deus sobre o meu casamento, eu faço assim: Deus, por favor, eu não tive tempo de ler lá em Efésios, que explica direitinho sobre casamento, eu não tive tempo de ler lá em 1 Coríntios, vários capítulos que falam sobre o casamento, mas eu quero saber a tua vontade agora, Senhor. Aí essas pessoas vão lá, abrem a Bíblia ao léu e dizem assim: Senhor, fala comigo. Por isso o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel diz: acertarei as contas contra os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Meu Deus, será que eu preciso me vingar do meu marido, da minha esposa? Meus irmãos, é absurdo. Nós precisamos ler as Escrituras Sagradas com propósito, com disciplina, com disposição, porque aqui está a fonte da vida, e essa é uma das ferramentas que Deus nos concede para que possamos vencer nessa grande jornada.
a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus definitiva está aqui na Bíblia. Você precisa ler mais a Bíblia. Tem gente que lê, eu conheço alguém que lê uma série ou um livro, daqueles bem grossos. A Guerra dos Tronos, por exemplo, tem vários livros. Leem numa semana, passam horas lendo. Eles varam a madrugada lendo, para terminar logo, para saber da história. Mas quando vão ler as Escrituras Sagradas, no primeiro versículo estão com sono. No primeiro versículo os olhos ardem. E aí o que eles fazem? Eles fecham. Vocês estão percebendo que é uma batalha espiritual? Vocês estão percebendo que são os grandes inimigos contra a nossa sobrevivência, a nossa continuidade, o nosso progresso nessa grande jornada? Eu não quero... Teriam outras coisas e a gente vai continuar essa série de mensagens. Essa só foi a introdução. Nós vamos falar sobre isso mais vezes. E eu gostaria que você, à medida em que as irmãs e os irmãos entrarem em contato com você, com esse propósito de nos auxiliar, de nos ajudar, ou nos ajudarmos uns aos outros nessa grande jornada, através dessa proposta que eu fiz inicialmente, de a gente se reunir pelo aplicativo virtual, Google Meet, para que a gente compartilhe, a gente ore um pelo outro, a gente estabeleça um propósito de leitura bíblica, a gente compartilhe testemunhos, para que a gente se fortaleça juntos. Eu quero que você, nessa grande jornada, esteja junto conosco, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe você.